Irmãos, Mateus, capítulo 16. Como é sabido de todos, estamos expondo Mateus. Estamos fazendo a duas mãos, porque faço uma terça e o pastor André numa outra terça. E aí então temos intercalado a exposição desse livro. O ideal, o objetivo nosso é expor Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, ok? 1 Coríntios tem sido exposto nas quintas-feiras, nos cultos nos lares, ok? Todos acharam? Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhe dissera que acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós nos achegamos à Tua presença e mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos a Tua orientação para que Teu Espírito nos conduza nesses versos aqui de Mateus, para que não apenas compreendamos o que o texto diz, mas que possamos aplicá-lo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Portanto, nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Queridos, esses 12 versículos, assim como acontece em todo o livro de Mateus, são muito ricos e nos desafia a pensar em alguns elementos importantes da nossa vida. Nesse caso aqui, existe 2 questões que são importantes a se pensar. A primeira delas, do versículo 1 ao versículo 4, e a outra, do verso 5 ao versículo 12. Todas elas muito sérias, para que o nosso coração seja levado a um compromisso com o Senhor. Eu tenho dito aqui, ali, acolá, tenho insistido, às vezes talvez não sendo plenamente compreendido, quando tenho enfatizado um elemento que é preciso que o nosso coração seja convencido, que é um elemento da centralidade da vida. Eu sempre tenho enfatizado que o elemento primordial, fundamental, essencial, é a vida eterna. É esse elemento escatológico que aponta para a volta de Cristo, daí a nossa preocupação constantemente de que nós não nos esqueçamos da salvação da nossa alma. Isso não quer dizer que Deus não se importe com o nosso presente, com o nosso cotidiano, com as nossas lutas do dia a dia. Mas é para que possamos entender que todas as circunstâncias dessa vida, elas irão passar. Para algumas pessoas, elas vão demorar, para outras será um pouco mais rápido, para algumas muito rápido, e para outros bem longe. Mas elas vão passar, de forma inevitável, elas vão passar. É por isso que a Escritura nunca deixou de nos desafiar a nos preocuparmos com o dia a dia.
É por isso que a Escritura nos afirma que temos que trabalhar, e Paulo vai dizer que quem não trabalhar, não coma. Ele vai dizer para que a gente possa ter famílias, possamos encher a terra, é assim. Mas é preciso que o nosso olhar, sobretudo, esteja lá na frente, nesse elemento escatológico, pois quando nós não entendemos isto, a gente se perde no meio da caminhada. Estou dizendo isso porque do versículo 1 ao versículo 4, o texto nos mostra de mais um embate entre Jesus e entre os fariseus e saduceus. Se você pegar, por exemplo, Marcos ou Lucas, Marcos que vai narrar esse texto aqui também, ele não coloca fariseus e saduceus, mas Mateus junta os dois grupos por entender que mesmo que eles tivessem algumas pequenas discordâncias, eles eram ensinadores que pregavam coisas que desagradavam a Deus e traziam ensinamentos equivocados. Então veja o que Cristo nos mostra em primeiro lugar. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, essa é uma palavra importante, mais uma vez eles queriam provar Jesus, tentar Jesus, pegá-lo em alguma falta, eles fizeram isso o tempo inteiro, pediram-lhe que ele mostrasse um sinal do céu. Essa ideia do sinal era muito comum no próprio Velho Testamento, as manifestações espetaculares, e o que eles pediram aqui era mais um desses sinais. Só que o propósito deles não era que pudesse aprender, mas a ideia de sinal aqui era provar se Jesus Cristo de fato era quem dizia ser. A ideia é esse sentido de tentar, de provar, de colocar Jesus Cristo à prova. Não tinha nenhum tipo de intenção positiva. É como aquele aluno, já que hoje é dia do professor, que faz aquela pergunta não porque quer aprender, mas porque quer colocar o professor em situações de apuros. Você já foi assim alguma vez? Já viu isso acontecer? Quando alguém faz uma pergunta, não porque ele quer uma resposta, mas porque quer colocar o professor contra a parede. O que os saduceus e fariseus fazem aqui é isto. O que eles querem é colocar Jesus Cristo à prova, contra a parede, mas não queriam aprender nada. Cristo sabia disto. Cristo conhecia o coração daqueles homens. E é por isso que ele traz uma resposta dura, severa. Ele pega o cotidiano de quem vive do campo e fala assim: ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Para quem está acostumado, por exemplo, a viver na roça, na fazenda, ou que espera, por exemplo, as circunstâncias do clima para plantar, para colocar a semente, ou fazer qualquer coisa, acostumou, ao ponto de olhar para o céu e conseguir perceber o que vai acontecer naquele dia. A gente fica dando uns palpites, né? Hoje vai chover, o céu está um pouco mais escuro, o clima mudou e tudo mais. Então, o que parece é que naquele contexto específico, por serem homens que viviam do campo, de um modo geral, Cristo dá a eles uma repreensão muito clara, porque eles falam assim: vocês conseguem discernir quando vai chover e quando não vai chover, quando terá uma tempestade e quando não terá uma tempestade, e são incapazes de perceber os sinais dos tempos. Nesse caso aqui, alguns vão dizer que talvez Jesus Cristo estivesse referindo a aquilo que seria iminente. Havia entre os judeus um grupo chamado de zelotes, ou herodianos, dois grupos, que eram politicamente contrários a Roma, e começaram a fazer alguns movimentos em relação a isso. Talvez Cristo estivesse referindo a isto. Esses movimentos estavam acontecendo e talvez começasse a gerar um despertamento de Roma contra os judeus. Mas eu entendo que talvez a ideia seja um pouco mais profunda,
Cristo queira mostrar para eles, não essas questões políticas, mas queira levá-los a entender que eles estavam diante do Messias. E, portanto, esse Messias que fora prometido no Velho Testamento, e daqui até aquele pouco tempo, sido proferido por João Batista, traria a graça, mas também traria o juízo. Daí então essas pessoas não entenderam esse elemento essencial. Aí Cristo então não dá a eles nenhum sinal e diz assim: uma geração má e adúltera. Aqui ele usa uma expressão lá típica do Velho Testamento, porque Israel foi tido como adúltero muitas vezes, um grupo infiel que não cumpre aquilo que Deus esperava. Pede um sinal. Aí ele diz: nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando, retirou-se. Que lições podemos tirar dessa primeira parte aqui, esses 4 versículos? Eu quero chamar sua atenção para algumas questões daquele tempo e algumas coisas para pensarmos hoje. Aquela geração, Cristo a condenou. Nós encontramos isto em muitas passagens. Cristo condena aquela geração pelo fato de que ali estava o Deus encarnado e aquela geração ignorou e não aceitou. Alguns, como já vimos isso quando falamos da blasfêmia contra o Espírito Santo, tinham plena consciência de que aquele homem era um enviado por Deus. Eles até poderiam não acreditar que ele fosse o Messias, mas não haveria dúvida alguma de que ele era enviado por Deus, e por ciúmes, por inveja, optaram conscientemente de não aceitar. Daí então Cristo condena aquela geração. Mas aí um detalhe fundamental para se pensar, quando nós lembramos de Jonas. Qual foi a missão de Jonas? Jonas era um profeta chamado por Deus, e a ele foi dado a responsabilidade de pregar para os ninivitas. E Nínive era a capital do império da Assíria. Naquele tempo de Jonas, a Assíria não era tão poderosa ainda, mas ela já dava sinais do seu poderio, ao ponto de Jonas ver a Assíria como inimigos. Aí Jonas foge. Muitas pessoas, e talvez você já tenha ouvido alguém pregar, dizia assim: Jonas fugiu por medo, Jonas fugiu por covardia. De maneira alguma, Jonas não era covarde. Ele não fugiu por medo de forma alguma. Jonas fugiu porque ele tinha um coração tão bairrista, tão assim, exclusivista, porque ele pensou assim: eu vou lá pregar para esses inimigos, para correr o risco deles se converterem, e Deus salvá-lo? Não, eu quero que eles morram, quero que eles sofram o juízo de Deus, eu vou fugir. Portanto, Jonas não fugiu por medo ou por covardia. O que faltou naquele homem foi amor por aquelas vidas. Ele pega um navio em direção a Tarsis, que a gente entende que é a Espanha. Então imagine, né? Israel para cá, e ele vai no Mediterrâneo para um outro lado. No meio do caminho acontece daquele navio ia quase que a pique, e aí então, diante daquele diálogo e conversa, ele entendeu e fez o que aqueles marinheiros entendessem, que a causa daquela tragédia era ele. Ele é jogado no mar, é engolido por um peixe, e lá fica 3 dias. Jesus já havia dito o sinal de Jonas um pouco atrás, referindo-se à sua própria morte, referindo-se que, do mesmo jeito que Jonas ficou 3 dias, ele ficaria 3 dias. Mas aqui nesse texto, ao usar novamente Jonas, o que Cristo quer enfatizar é o juízo de Deus. Aqui ele não quer enfatizar mais a sua morte, ou os 3 dias, como ele já fez isso anteriormente, mas mostrar para aquela geração ali, adúltera, aquela geração infiel, que naquele momento estava ali alguém que era maior do que Jonas, e que por causa disso, aquela geração seria condenada por não ouvir o profeta de Deus, Jesus, pois ali naquele caso, ele estava exercendo um ofício profético.
falando de Deus, e aquele povo não ouviu, e por não ouvir, seria objeto do juízo de Deus. Você entende onde que você está nessa história inteira? Queridos, é melhor ser um condenado ignorante do que ser um condenado conhecedor. Pois na hora da prestação de contas, haverá muito mais juízo para aqueles que sabem e não vivem, do que aqueles que não sabem e não vivem. Ambos serão condenados. Mas é um grande preço e é uma grande responsabilidade de quando nós somos levados ao conhecimento da verdade e nós ignoramos a verdade. Eu já expressei algumas vezes que particularmente eu tenho muito temor e às vezes uma angústia profunda quando vou pregar. E olha que eu já tenho 20 anos de ministério, fora que eu pregava desde a adolescência. Porque eu entendo que quando você se propõe levar o Evangelho, você está levando vida, mas também está levando morte. Está levando graça, mas também levando condenação. E o que Cristo quer dizer aqui, ao referir-se ao sinal de Jonas, diferente da primeira vez, que ele usa Jonas como um sinal da sua morte de 3 dias, nesse caso específico, ele quer trazer a ideia do juízo que estava sobre Jonas. Pois no momento que Jonas foi mandado por Deus para que fosse pregar em Nínive, ele levou a palavra da vida e a palavra da morte. Pois ao chegar naquele lugar e falasse assim: vocês devem se converter. O texto diz que se eles convertessem, iriam ser salvos. Mas se não se convertesse, estariam debaixo do juízo de Deus. E pela graça de Deus, aquela cidade, 120.000 pessoas ouviram do Evangelho. O rei naquela ocasião se converteu e decretou naquela cidade um arrependimento, uma conversão. Talvez porque o rei tivesse esse poder para fazer isso. No futuro próximo, Nínive foi condenada, mas aquela geração foi salva, porque a palavra foi pregada. A ideia do sinal aqui é nesse sentido, pois Cristo estava naquela geração pregando, ensinando, e aqueles fariseus e saduceus estavam nada mais nada menos do que ignorando. E portanto, Cristo diz: olha, o sinal de vocês já foi dado. É um sinal de juízo. Irmãos, olha, a tarefa mais complicada de um pastor, ou de um conselheiro, ou de um pregador, ou de um professor, ou qualquer pessoa que tenha essa responsabilidade, é tentar mostrar para uma outra pessoa o que ela deve ser, o que ela deve fazer, qual o caminho deve trilhar. É um trabalho árduo, cansativo, fadigante, muitas vezes desgastante, porque você diz, e do lado de lá não há uma resposta em ouvir. Mas eu advirto você nessa noite, para entender uma coisa fundamental. O Evangelho da salvação tem sido pregado, para que o seu coração se arrependa, para que o seu coração compreenda de que não há nada nesta vida que faça sentido fora de Jesus. Não há nada nessa vida que se compare àquilo que Cristo conquistou para a sua igreja na cruz. Não há nada maior ou melhor no qual nós podemos esperar nesta vida que se compare com aquilo que está preparado para o povo de Deus. Não há nada nesta vida que gere prazer, satisfação, alegria ou qualquer outra coisa dessa natureza que se compare àquilo que Cristo colocou diante de nós, ainda que nesse primeiro momento, nessa nossa sala de espera, as coisas não sejam tão fáceis, e não são mesmos. Nós estamos num universo ou num momento onde nós experimentamos da eternidade, mas ainda estamos inseridos num mundo caído. Daí a razão porque a gente vive 2 mundos, experimentamos da graça, da manifestação de Deus, nós oramos, experimentamos de que Deus nos escuta, dos milagres,
mas ainda fomos confrontados todo dia com o pecado, com as tentações, com as lutas terríveis. Ainda há um inimigo cruel, que é Satanás, que é o mundo, e a nossa natureza ainda é inclinada para o pecado. Mas nada disto pode nos acovardar ao ponto de pensarmos de que não há nada além, ou de que não há motivação importante e necessária para continuarmos a caminhada, porque há. Nós temos que estar com os olhos lá na frente, queridos, pois aquilo que o Senhor nos preparou é maior e melhor do que qualquer coisa que a gente possa imaginar aqui e pensar aqui. Daí, leve a sério o que eu estou dizendo, pois ele gera vida, mas também nos condena. É preciso que a gente ouça aquilo que a Escritura diz e peça ao Espírito Santo de Deus para que aplique no nosso coração, para que o nosso cotidiano, para que a nossa vida, ela seja um reflexo daquilo que Cristo espera de nós. E não pense, queridos, porque as pessoas não veem, de que Deus não enxerga, porque Ele vê. Mas de maneira alguma, quero que você tente levar apenas para o aspecto negativo, como se a caminhada cristã fosse marcada pelo medo, ou pelo receio. Não, ela é uma caminhada com alegria, com satisfação, mas nós não podemos nos esquecer também da responsabilidade que o Evangelho nos traz. Portanto, quando Cristo aqui cita o sinal de Jonas, é para representar aquilo que Jonas representou para Nínive, representou o juízo. Pela graça de Deus, eles ouviram e foram salvos. Portanto, ouça o que Deus quer de você, escute e dê crédito àquilo que a palavra é depositada e colocada diante de você. Aí há uma segunda questão que a gente encontra a partir do verso 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos, eles eram meio complicados para entender as coisas, né? Aí veja, eles porém discorriam entre si, é porque não trouxemos pão. Eles entenderam a ideia do fermento literalmente. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não tendes pão? Não compreendeis ainda, e nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Então Cristo faz uma outra repreensão: vocês não têm fé, acabaram de ver um milagre. Eu peguei 5 pães e multipliquei, peguei 7 pães e multipliquei, e vocês estão preocupados com o pão. Eles não entenderam o processo. Como não compreendeis, verso 11, que não vos falei a respeito de pães? Ele falou assim: não está na cara de vocês que eu não estou falando desse assunto? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Doutrina. Queridos, há um equívoco no meio da cristandade, dos crentes, dos evangélicos. Essa palavra doutrina, as pessoas a entendem de forma muito equivocada. Talvez por uma influência de grupos mais pentecostais, neopentecostais, confunde-se doutrina com usos e costumes. Isso pode, isso não pode, isso faz, isso não faz. Essa não é a ideia bíblica de doutrina. Outras pessoas acham doutrina como se fosse uma coisa muito cansativa e desnecessária. Eu não preciso de doutrina. Outro engano gravíssimo. Porque, na verdade, a palavra doutrina nada mais é do que ensino. Doutrinar é ensinar alguém. Eu vou ensinar alguém de uma verdade. Daí é indispensável a doutrina. É indispensável que nós tenhamos dogmas,
que nós tenhamos conceitos que devem nortear a nossa fé. Sem esses elementos dogmáticos, sem esses ensinos e verdades, os nossos corações e nossos pés ficam fragilizados. Certa vez um pastor batista, num livro, disse algo muito interessante. Ele falou assim: nos nossos dias, o grande desafio que temos não é levar as pessoas em crer, mas no que devem crer. E muito mais os grupos evangélicos. Há um cardápio de ensino dos mais variados. Você pode escolher crer no cardápio que te satisfaz, pois hoje em dia você encontra todo tipo de gosto para qualquer cliente. A pergunta fundamental é: o que é bíblico? O que realmente honra o Senhor? Pois, na verdade, o ensino está por aí. Nesse caso específico, o que Jesus está dizendo é exatamente isto: cuidado com o ensino dos fariseus e saduceus. Eles não apenas ensinavam errado, eles também viviam errado. No caso específico deles, eles eram legalistas. Vou explicar de novo. A palavra legalismo, quando nós usamos da maneira pejorativa, ou seja, nós usamos a palavra referindo-se àqueles indivíduos que querem viver pela sua própria justiça, ou para a justiça própria. Aqueles indivíduos que não compreendem a graça de Deus, que acham que são bons e querem ser aceitos por Deus porque fazem isto ou fazem aquilo. Isso não quer dizer que você não tem que fazer isto ou aquilo, mas tem que se convencer de que você nunca fará alguma coisa que dará a você um crédito para ser salvo. Pois a Escritura nos acusa de pecadores. Portanto, nós não somos salvos pela nossa justiça. E volto a dizer, você e eu, nenhum de nós aqui é bom, ao ponto de dizer assim: você é um merecedor da vida eterna. Porque você não é. Às vezes nós tentamos nos justificar por meio de regras. Eu pago as minhas contas, o que é muito certo. Eu cumpro a minha vida social corretamente, o que é correto, está certíssimo. Eu faço bem às pessoas, maravilhoso. Eu ajudo o pobre, maravilha, bênção de Deus. Mas isso não te torna uma pessoa boa. Porque a Escritura nos diz que somos pecadores. E quando nós somos balançados, é tanta coisa que é visto dentro de nós. E aí é um detalhe fundamental. Quando nós confiamos na nossa própria justiça, a gente cai. Mas quando nós temos a plena consciência daquilo que a gente é, e nós confiamos na justiça de Cristo, aí a caminhada é possível. Porque a cada momento, em cada passo que a gente dá, a gente não dá na perspectiva nossa, confiado no nosso eu, confiado na nossa força, na nossa bondade, mas sabendo que somos pecadores, na pessoa do Espírito Santo, nós vivemos todos os dias caminhando e buscando nele a graça de viver uma vida que agrada a Ele. Aí nós somos fortalecidos. Por que estou me referindo a esse elemento? Por dois motivos. Primeiro, porque de maneira específica, a doutrina dos fariseus e saduceus era uma doutrina legalista. Há muito do que é ensinado hoje, que é legalismo. Tem doutrinas que vão muito além do legalismo, tem doutrinas das mais absurdas possíveis. Não vou aqui me delongar dizendo cada uma delas, por isso eu quero enfatizar apenas o aspecto do legalismo. Mas, em segundo lugar, é exatamente pelo fato de que tem sido ensinado aqui e ali, que as pessoas conseguem encontrar a vida eterna pelo seu próprio esforço. Daí quero afirmar de maneira categórica que a doutrina bíblica aponta para a graça de Jesus, para a graça do Senhor. É por meio do Espírito Santo que somos habilitados e capacitados na caminhada.
Se você dispensar a figura do Espírito, dispensar a obra de Cristo, meu amado, você não sai do lugar. Porque a tua natureza inclinada para o pecado, ela é propensa ao erro. Se você confiar demais em você mesmo, você vai cair. Se você tem que confiar em alguém, se tem que esperar em alguém, é em Cristo. É por isso que todos os dias você precisa se alimentar dos meios que o Senhor tem colocado diante de você, para você ser fortalecido. Reverendo José Eduardo, numa das pregações aqui, o pai da Emily, ele citou uma frase, citando um outro pastor, e eu vou plagiar os dois pastores aqui, né? Um pastor tinha um hábito, toda vez que acordava, ele pedia a misericórdia do Senhor, porque naquele momento uma pessoa perigosa acordou. Senhor, tem misericórdia, porque um homem perigoso acordou. O que ele queria dizer é que naquele momento, uma pessoa capaz de cometer todo tipo de pecado acordou. E se não fosse a graça de Jesus, aquele perigoso faria coisas perigosíssimas. Ele depende da graça de Deus. Aí eu quero destacar, para caminhar para o fim, um texto de Efésios, não, de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A liberdade aqui da própria lei, ou da escravidão, ou da maldição que ela trazia. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Deixa eu explicar aqui para finalizar. Quando Jesus Cristo não estava no seu coração, você estava escravizado ao pecado e naturalmente debaixo da maldição da lei, pois a lei, ela é boa, mas ela nos condena. No momento que Cristo Jesus entrou no nosso coração, diz a Escritura que Jesus, portanto, nos batiza na conversão com o Espírito. Esse Espírito, de acordo com o apóstolo Paulo, é um selo e é um penhor. Portanto, agora, nós somos habitados pelo Espírito. Só que há um detalhe fundamental que nunca podemos esquecer. O Espírito está em nós, mas nós ainda não fomos glorificados. É o que alguns gostam de dizer, é um tal de um já e um ainda não. Nós já somos de Cristo, já fomos salvos, já somos santos, mas ainda não. Pelo fato de que Cristo ainda não consumou, Cristo não veio ainda, nós não fomos glorificados. Daí nós vivemos dois universos, uma guerra profunda dentro de nós. E só crente tem essa luta. Incrédulos não têm.
Crente vive uma luta diária, porque dentro dele habita o Espírito de Deus, mas a sua natureza é ainda inclinada para o pecado. E aí então vive um conflito. Aí então o apóstolo Paulo diz assim: vós que são habitados pelo Espírito, devem andar no Espírito. Porque a única maneira de nós vencermos o pecado é pelo Espírito. A única maneira de vencer e estar fora da maldição da lei é pelo Espírito. É o Espírito que nos conduz a termos alegria, a termos paciência, a termos bondade, a termos domínio próprio. Se nós formos entregues a nós mesmos, a nossa natureza pende para o pecado. Para não pendermos para o pecado, somente o Espírito Santo de Deus pode nos conduzir. É nesse sentido que estou retratando o aspecto do legalismo. Todas as vezes que eu e você confiamos em nós mesmos, na nossa própria força, a gente é legalista, tentando viver por meio das regras, ou querer ser aceito por aquilo que a gente faz, caímos no erro, e a gente cai. É por isso que a gente é forte quando a gente é fraco, já dizia o apóstolo Paulo, referindo-se a si mesmo. É quando eu entendo que o caminho pelo qual Deus espera que eu caminhe, é um caminho no Espírito. Daí a razão porque não devo abrir mão da ação dEle na minha vida. Eu e você precisamos orar todos os dias, precisamos ler a Bíblia todos os dias, precisamos da comunhão dos santos, precisamos dos sacramentos, precisamos de ouvir a palavra. Estes, apesar que meios de graça de fato, são apenas os sacramentos e a palavra, mas esses elementos todos são instrumentos de Deus para nos moldar todos os dias, para que o nosso coração seja santificado, de maneira tal que nós não confiemos em nós mesmos. É por isso que Cristo falou: fique atentos à doutrina dos fariseus. Mas, amado, fique atento às doutrinas variadas dos nossos dias, marcadas pelo legalismo. Por pessoas que ensinam que a força está em você, quando a força está em Cristo. E o que a gente deve fazer é ir a Ele, para que por meio do Espírito Santo sejamos levados a viver uma vida que o agrada. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Há muito fermento nos nossos dias. E talvez por ignorância bíblica da nossa parte, a gente é facilmente enganado e iludido, vivendo uma vida que Deus não quer que a gente viva. Deu para entender, meu irmão? Eu poderia destrinçar aqui muitos fermentos, mas não vou fazer isso hoje, não. Quero apenas o fermento do legalismo, mas há muitos outros. É preciso que a gente entenda uma coisa fundamental. Tudo que existe para a glória do Senhor. E tudo que existe tem que canalizar para a glória do Senhor. Porque tudo o que Ele fez para a sua glória. É preciso que a gente entenda quem a gente é e o quão fracos nós somos. E que toda vitória acontece com joelhos dobrados, clamando e pedindo a Deus que haja sobre nós. É aí que as coisas acontecem, porque a força está nele, a vitória está nele. Não confie em si, não confie em querer cumprir a lei para ser salvo. Confie naquilo que Cristo já fez por você, na lei que Ele já cumpriu. Temos que cumprir a lei por gratidão, mas não para alcançar a vida eterna, porque esta Cristo já alcançou por nós em cumprir a lei. Amém?